Hoje vamos falar sobre um dos temas mais polêmicos e desconfortáveis da teologia. Por que Deus criou o inferno? Afinal, se Deus é amor, misericórdia e compaixão, como poderia permitir um lugar de sofrimento eterno? Essa pergunta já fez muitos pensadores questionarem a natureza divina, e para alguns, até mesmo abandonarem a fé. Mas e se eu te disser que o inferno não é um erro do plano divino, mas sim um reflexo inevitável da justiça, do livre-arbítrio e da própria natureza de Deus? Muitos imaginam o inferno como um castigo cruel imposto por um Deus vingativo, mas a realidade bíblica apresenta algo muito mais complexo e profundo. O inferno não é um simples porão de tortura, mas a consequência lógica da liberdade que Deus deu ao homem. Se há luz, há sombra. Se há justiça, há juízo. Se há um Deus santo, há também um destino para aqueles que escolhem rejeitá-lo. O que poucos entendem é que o inferno não foi criado para o homem, mas sim para Satanás e seus anjos. Mateus 25:41. Então, por que alguns acabam lá? A verdade é que o conceito de inferno vai muito além do medo ou da punição. Ele carrega um propósito, uma advertência e uma revelação sobre a própria essência de Deus. E compreender isso muda completamente a forma como encaramos a fé, a justiça e a eternidade. Prepare-se, porque hoje vamos desmistificar essa questão com profundidade, embasamento bíblico e revelações que podem transformar a sua visão sobre Deus e o destino final da humanidade. Mas antes, quer descobrir mais sobre os mistérios e curiosidades da Bíblia? Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Desde os tempos antigos, a justiça de Deus tem sido um pilar central da fé. Afinal, se há um Criador perfeito e justo, não deveria haver também um julgamento perfeito? Em Romanos 2:6 está escrito: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. O inferno, nesse sentido, não é um lugar criado por capricho ou vingança divina, mas sim a expressão final da justiça, para aqueles que, deliberadamente, rejeitam a verdade e vivem em oposição ao bem. Deus não pode ser indiferente ao mal, pois isso comprometeria sua própria santidade e fidelidade àquilo que ele mesmo estabeleceu como justo. Não há dúvidas de que, ao longo da Bíblia, Deus se revela como um juiz justo e não como um tirano impiedoso. Em Salmos 89, vemos que justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Mas onde entra a misericórdia diante da condenação eterna? A resposta está na liberdade dada a cada indivíduo. Deus não impõe o inferno como uma arbitrariedade, mas como a consequência lógica de um coração endurecido e incapaz de aceitar a luz. O inferno não existe porque Deus deseja sofrimento, mas porque ele respeita a escolha daqueles que se afastam dele. O conceito de retribuição divina é um dos pontos mais polêmicos dentro da teologia cristã. Afinal, como um Deus amoroso pode permitir que almas sejam condenadas eternamente? A resposta está no equilíbrio entre amor e justiça. Se Deus ignorasse o mal, ele não seria justo. Mas, ao mesmo tempo, ele concede todas as oportunidades para que o ser humano escolha a redenção. O inferno, portanto, não é um erro do plano divino, mas um reflexo da justiça que permite que cada um colha aquilo que semeia. E se olharmos para a história, perceberemos que essa ideia de justiça divina não se restringe apenas à fé cristã. Civilizações antigas tinham noções de punição pós-vida para aqueles que transgrediam as leis sagradas. O que a Bíblia nos apresenta é um desfecho claro para aqueles que, conscientemente, rejeitam a verdade. Mas será que essa rejeição é realmente uma imposição ou uma escolha consciente? Isso nos leva ao próximo ponto: o livre-arbítrio e sua responsabilidade inescapável. Desde o princípio, Deus concedeu ao ser humano um presente inestimável: o livre-arbítrio. Diferente de marionetes programadas para obedecer, fomos criados com a capacidade de escolher entre a luz e as trevas. Em Deuteronômio 30:19, Deus declara: Tenho posto diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja,
o inferno não é um destino imposto, mas sim um caminho trilhado por aqueles que, conscientemente, rejeitam a presença de Deus. Se a escolha fosse eliminada, o amor deixaria de ser genuíno e a obediência seria meramente mecânica, sem mérito ou propósito. O livre-arbítrio é um dos maiores paradoxos da fé. Se Deus já sabe quem se perderá, por que permitir essa possibilidade? Mas a resposta está na própria natureza do amor divino. Um Criador que obriga suas criaturas a segui-lo não seria amoroso, mas tirânico. No entanto, ao dar a liberdade para escolher, Deus também permite que alguns se afastem dele eternamente. Como diz Provérbios 1, 29 a 31, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. O inferno não é a negação do amor divino, mas a consequência da liberdade que Deus concedeu. Muitos tentam argumentar que, se Deus realmente quisesse que todos fossem salvos, ele simplesmente salvaria a todos sem exceção. No entanto, isso desconsidera a responsabilidade individual. Cada ser humano tem a oportunidade de buscar a verdade e viver de acordo com os princípios de Deus. Como em João 3:19 a 20, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Deus não empurra ninguém ao inferno, mas permite que aqueles que preferem viver longe dele sigam seu próprio caminho. O mais impressionante é que essa escolha não precisa ser feita apenas em palavras, mas também em ações. O estilo de vida de uma pessoa revela suas inclinações espirituais. Em Apocalipse 3:15 a 16, há um alerta para os indecisos. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. A neutralidade espiritual não existe. Quem não escolhe de estar com Deus já está, por omissão, se afastando dele. E isso nos leva a um aspecto ainda mais profundo: a santidade de Deus e sua incompatibilidade com o pecado. A santidade de Deus é um conceito que muitas vezes não é plenamente compreendido. Diferente da pureza humana, que pode ser relativa e imperfeita, a santidade divina é absoluta. Em Isaías 6:3, os anjos clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isso significa que Deus não apenas possui santidade, ele é a própria santidade. E justamente por isso, ele não pode compactuar com o pecado. O inferno, então, não é um capricho divino, mas a separação inevitável entre aquilo que é puro e aquilo que se corrompeu. Desde Gênesis vemos que a presença de Deus não pode coexistir com a iniquidade. Adão e Eva foram expulsos do Éden após desobedecerem, pois o pecado criou uma barreira entre eles e Deus. O mesmo princípio se aplica ao destino eterno dos ímpios. Em Abacuque 1:13 está escrito: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Isso não significa que Deus não ama os pecadores, mas sim que para estar diante dele é necessário ser transformado, purificado. E aqueles que rejeitam essa transformação, por consequência, não podem habitar em sua presença. O erro de muitos é pensar que Deus, por ser amoroso, poderia simplesmente fechar os olhos para o pecado. No entanto, isso iria contra a sua própria essência. O pecado não é apenas uma transgressão moral, mas uma condição de separação espiritual. Em 1 João 1, versículo 5, lemos: Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se alguém escolhe permanecer nas trevas, naturalmente se distancia da luz. O inferno, então, não é um castigo arbitrário, mas o destino natural daqueles que nunca buscaram a santidade de Deus. E aqui surge uma questão ainda mais profunda. Se Deus exige santidade para estar em sua presença, como pode o homem, naturalmente pecador, escapar da condenação? Se ninguém é suficientemente puro por conta própria, como alguém pode evitar o inferno? A resposta não está na capacidade humana, mas na redenção oferecida por Deus. No entanto, essa redenção precisa ser aceita, e ignorá-la tem consequências eternas. Isso nos leva ao próximo ponto: o inferno como a consequência direta do pecado.
O pecado nunca foi algo sem peso ou sem consequência. Desde os primórdios da humanidade, Deus deixou claro que desobedecê-lo traria resultados inevitáveis. Em Romanos 6:23, lemos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O inferno, portanto, não é um castigo aleatório, mas a colheita do que foi semeado. Se Deus é a fonte da vida, afastar-se dele significa, logicamente, caminhar para a morte espiritual. O pecado não apenas condena, mas também cega, endurece e escraviza aqueles que se entregam a ele. Ao longo da Bíblia, vemos como o pecado não apenas afasta o homem de Deus, mas o leva à degradação moral e espiritual. Em Gálatas 6:7-8, há uma advertência clara: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. O inferno é o resultado final de uma vida de escolhas que deliberadamente rejeitam a Deus. E isso não acontece de forma repentina, mas gradualmente, conforme a consciência vai sendo cauterizada e o coração endurecido. Quem se entrega ao pecado sem arrependimento está apenas caminhando para o seu destino lógico. Muitos tentam argumentar que Deus poderia simplesmente perdoar a todos no final, anulando as consequências do pecado. Mas isso seria negar a própria justiça divina. Se o pecado não tivesse consequência, então o sacrifício de Cristo seria inútil. Em Mateus 25:46, Jesus deixa claro: irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Assim como há uma recompensa para aqueles que permanecem fiéis, há também um destino para aqueles que rejeitam a oferta de salvação. O inferno não é uma invenção humana para assustar, mas um aviso real do que acontece quando se escolhe viver separado de Deus. A verdade é que ninguém pode alegar ignorância. Deus sempre dá oportunidades para arrependimento, mas nem todos as aceitam. O pecado endurece, engana e destrói. E quando se percebe isso, muitas vezes já é tarde demais. Mas se o inferno é um aviso da consequência do pecado, ele teria também uma função além da punição? Teria ele um propósito pedagógico, um alerta para aqueles que ainda podem escolher o caminho certo? O inferno, além de ser uma consequência natural do pecado, também serve como um aviso, um alerta poderoso para a humanidade. Deus, em sua infinita misericórdia, não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. No entanto, sabendo da inclinação do coração humano para a rebeldia, ele deixou sinais claros sobre o destino daqueles que escolhem se afastar dele. O inferno não é apenas um lugar de punição, mas uma lição viva sobre a seriedade do pecado e a necessidade de buscar a Deus enquanto há tempo. Jesus falava frequentemente sobre o inferno, não para espalhar medo gratuito, mas para despertar a consciência espiritual das pessoas. Em Lucas 16:19-31, ele conta a parábola do rico e Lázaro, ilustrando como, após a morte, não há mais chance de mudança. O rico em tormento implora para que seus irmãos sejam avisados, mas a resposta é clara: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O ensino é simples. Deus já forneceu todos os alertas necessários. O problema não é a falta de aviso, mas a dureza dos corações que escolhem ignorá-los. Ao longo da história, muitos pregadores enfatizaram a realidade do inferno para levar as pessoas ao arrependimento. Jonathan Edwards, em seu famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, descreveu vividamente a condenação eterna, e multidões foram tocadas e se voltaram para Deus. O inferno, quando corretamente compreendido, não deve gerar apenas medo, mas uma profunda reflexão sobre o destino da alma. Ele existe não apenas como um fim, mas como um lembrete contínuo de que nossas escolhas têm consequências eternas. E aqui surge uma questão intrigante. Se o inferno tem esse propósito pedagógico, por que há tantas interpretações diferentes sobre ele? Seria ele um lugar de tormento eterno, um estado de separação ou algo ainda mais profundo? Afinal, como diferentes tradições religiosas e teólogos compreendem essa realidade? Ao longo da história,
O conceito de inferno gerou inúmeras interpretações dentro e fora do cristianismo. Para alguns, ele é um lugar de tormento eterno, onde os ímpios sofrerão sem cessar. Essa visão se baseia em passagens como Apocalipse 20:10, que descreve o lago de fogo onde Satanás, a besta e o falso profeta serão atormentados para todo sempre. No entanto, há aqueles que defendem uma visão diferente, conhecida como aniquilacionismo, onde o inferno não seria um sofrimento perpétuo, mas sim a destruição final dos ímpios. Outra interpretação popular é a ideia de que o inferno não é um lugar físico de tormento, mas um estado de separação eterna de Deus. Nessa perspectiva, a pior condenação não seria o sofrimento físico, mas a ausência total da presença divina, um vazio absoluto para aqueles que rejeitaram a vida com ele. Essa visão se baseia em passagens como 2 Tessalonicenses 1:9, que afirma que os ímpios sofrerão pena de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aqui o castigo não está no fogo literal, mas na privação eterna da graça divina. Fora do cristianismo, diferentes religiões possuem suas próprias concepções sobre a vida após a morte e o sofrimento dos ímpios. No islamismo, há a crença no Jahannam, um inferno onde os pecadores serão purificados ou condenados para sempre, dependendo do julgamento divino. Já no hinduísmo e budismo, há a ideia de reencarnação e karma, onde as más ações podem resultar em renascimentos dolorosos. Essas variações mostram que o conceito de punição pós-vida não é exclusivo da fé cristã, mas uma preocupação universal. Diante de tantas interpretações, a pergunta que resta é: qual delas é a mais próxima da verdade? A resposta está nas Escrituras e na forma como cada um escolhe compreendê-las. Mas, independentemente da visão adotada, o alerta permanece. O destino final da alma não é algo trivial e a decisão sobre ele precisa ser feita em vida. Mas agora, diante de tudo o que foi dito, surge uma questão ainda mais inquietante. Se Deus é amor, por que permitir a existência do inferno? Ao longo desta jornada, exploramos as razões que levam à existência do inferno e como ele se encaixa na justiça, no livre-arbítrio e na santidade de Deus. O que se torna evidente é que o inferno não é uma imposição arbitrária de um Deus irado, mas a consequência inevitável de um mundo onde as escolhas têm peso eterno. Desde o Éden, o ser humano tem diante de si 2 caminhos, um que leva à vida e outro que resulta em separação de Deus. O inferno é, portanto, o destino natural daqueles que rejeitam a graça oferecida. O mais impressionante é que Deus não deseja que ninguém se perca. Ele proveu todos os meios necessários para que a salvação estivesse ao alcance de todos. Em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, essa escolha precisa ser feita em vida. O inferno, no fim das contas, não é um castigo imposto, mas a colheita daquilo que cada um semeou. Diante de tudo isso, a grande pergunta não é: por que Deus criou o inferno? Logos, mas sim, o que você fará para evitar esse destino? A Bíblia deixa claro que o caminho para a vida eterna está aberto, mas não é um caminho de indiferença ou neutralidade. Ninguém chega ao céu por acaso, assim como ninguém vai ao inferno sem motivo. O que você faz com a verdade que recebeu hoje pode mudar o seu destino para sempre. E agora, diante de tudo que foi dito, resta apenas uma reflexão final. O inferno é real, a salvação é acessível e o tempo para decidir é agora. Qual será a sua escolha?